Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nessa videoaula iremos aprender sobre letras pequenas dentro do PDesign 11. Mas só lembrando, esse vídeo vai servir para qualquer tipo de software, tá? Os conceitos que você vai aprender aqui, a regra que você vai aprender aqui, você pode aplicar em qualquer tipo de software, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, quando você trabalha com letras pequenas, né, de bordado, você cria designs onde vai possuir as letras pequenas, pode ocasionar aí muitos defeitos, né, se você não saber como fazer corretamente. E esse saber como fazer não está ligado diretamente somente ao software de bordado, ao programa, à sua criação, tá? Também está ligado também aos acessórios que você vai bordar essa letra pequena, tá? É um erro, muitas vezes acontece aí frequentemente, vamos dizer, principalmente para o iniciante que compra uma máquina de bordado e acaba, né, desenvolvendo ali seus primeiros bordados e acaba como não conhece a estrutura do ponto, como não tem, não sabe como que faz, às vezes quem vendeu essa máquina acaba vendendo a informação do que é só jogar lá no programa e fazer que tudo acontece. Na realidade não funciona assim, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças, como muitos pregam aí sobre letras de pequenas de bordado. Então, o que eu quero ensinar vocês nesse vídeo aqui, gente, é que vocês expandam o seu conhecimento, né, na estrutura do design de bordado, tá? A regra que você vai aprender nesse vídeo é muito simples, tá? Muito simples mesmo, né? Uma vez que você aprender, você já vai aplicar ela e você não vai errar mais, tá? Em se tratando, né, dos seus acessórios, no tecido que você vai bordar, a agulha que você vai bordar, tá? A gente não vamos entrar nesse detalhe, vamos entrar no detalhe do design, como que você cria corretamente a sua letra design, vamos dizer assim, de maneira que você não vai errar mais a ter pontos aí que vai acabar ficando muito pequeno ou danificando o seu trabalho, tá? Então eu quero mostrar para vocês a estrutura de uma letra pequena e como você corrigir aí futuros erros simplesmente conhecendo a estrutura dessas letras pequenas. Então vamos lá. Primeiramente, eu estou com o PDesign 11 aberto aqui e vou falar para vocês que o próprio software, né, o próprio software de bordado, eu não sei se você usa outro software de bordado também, e você vai ver isso aí, ele informa para você como que você deve criar a sua letra. E muitas vezes você passa desapercebido essa informação do software. O que que acontece? Nessa mania, né, que a gente tem, nesse jeitinho brasileiro que a gente tem de ajeitar aqui, dar uma puxadinha ali, dar uma estreitada aqui, uma apertada ali, e querendo resolver um determinado problema, sem conhecer a estrutura do design, acaba dando problemas quando você cria design com letras pequenas. Então vamos lá, vamos ao conceito e à prática. Vamos apagar essas duas letras aqui, tá? Então vamos lá. No PDesign 11 ele tem uma guia específica para letras pequenas. Vou aqui na guia, letra A, tá? E vou aqui, temos aqui 4 recursos aqui. É o segundo recurso onde temos o texto pequeno, tá? Quando eu clico em texto pequeno, ele vai abrir algumas configurações somente de texto pequenos dentro do PDesign 11, tá? O PDesign 10 também funciona da mesma maneira, tá, gente? Isso aqui não mudou nada, tá? Pode ser que acrescentou uma fonte a mais ou uma fonte a menos, mas em questão do procedimento é o mesmo, tá? Então, continuando. Então, quando eu abrir aqui a fonte, antes de eu escrever aqui a nossa fonte, o que que acontece? O PDesign nos deu algumas informações dessas fontes pequenas. Olha só, essa informação é muito valiosa, gente. Tudo que você precisa saber está aqui, o software está falando para você. Tá? Então vamos lá, como que eu leio essas informações, Mário? Você pode observar que a primeira fonte de número 1 do próprio PDesign, chamada Utabold, ela está na frente, está especificando que é de 5 a 6 milímetros. Tá? A segunda fonte é de 5 a 6, a terceira fonte é de 5 a 6, a quarta fonte, UTA-CR, é de 3 a 4, e assim ela vai dando essas informações de milímetros dessa fonte. Bom, tudo bem, mas
que milímetro, como que eu interpreto esses milímetros? Aonde é que ela está me falando que essa fonte é de 5 a 6 milímetros? Aonde é que eu meço isso aí? É o que você vai aprender agora. Vou escrever aqui, vou utilizar aqui a fonte Ultrabold. Clico sobre ela, vou clicar aqui na nossa tela e vou escrever aqui Kit Bordados. Vamos lá, Kit Bordados. Joia, escrevi Kit Bordados e vou apertar a tecla Enter. Quando eu clico na tecla Enter, eu tenho a fonte Ultrabold selecionada e a fonte está me dizendo que ela tem 5 a 6 milímetros. Agora vamos buscar da onde que é esses 5 a 6 milímetros que ela está falando. Eu vou vir aqui no início eu vou utilizar aqui a minha ferramenta chamada Medir, que é uma reguinha que tem logo acima aqui, tá? Clico sobre ela, aí eu vou aproximar a nossa visualização. Deixa eu aproximar primeiro com o zoom aqui, vou clicar no zoom, vou aproximar bem o nosso texto, tá? Para ficar bem pertinho. Agora eu vou vir aqui na régua, seleciono ela novamente. Agora eu vou medir a nossa altura desse nosso bordado. Note que daqui, da base do nosso texto, até aqui em cima, se eu clicar, o que vai acontecer? Logo aqui abaixo está mostrando aqui que deu uma largura de 5,40 milímetros. Ou seja, aquele de 5 a 6 milímetros está especificadamente falando da largura do nosso bordado. Tá? Então, o que o software já está informando para você aqui? Já está informando a altura, né, desse tipo de fonte que você pode utilizar. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece, não estou falando que é um erro fazer isso, tá, gente? Mas é um risco. Erro não é, mas é um risco. Acontece muitas vezes, eu quero uma fonte aqui de 8, eu clico aqui, né? Clico na fonte aqui, o que eu faço? Eu pego ela aqui, estico ela aqui, ó, tá? Quando você está esticando ela aqui, tudo bem, que ela está ainda, ela está, vamos dizer assim, ela está deixando os pontos mais distantes um do outro, tá? Então ainda ela fica um bordado leve, porém ainda consegue bordar tranquilamente. E se nós fizermos isso aí de maneira inversa, vamos voltar aqui. É o que acontece muito, principalmente com iniciante, tá? Que às vezes não teve a oportunidade de conhecer ao fundo a estrutura do ponto, ou que as pessoas ensinaram errado, ou que ninguém ensinou mesmo, tá? Então o que acontece? Às vezes a pessoa pega aqui, eu tenho uma fonte aqui que eu preciso uma menor ainda. Eu clico aqui nesse nosso pequeno quadradinho aqui e vou reduzir essa fonte, né? Automaticamente eu estou pedindo, né? Eu estou pedindo para dar problema nesse bordado, tá? Por que eu estou pedindo para dar problema? Porque eu já estou com uma fonte que é especial para 5 a 6 milímetros de altura. Eu reduzi ela abaixo desse valor. Vamos clicar aqui na régua, medir. Vou medir agora a altura. Agora a nossa fonte está com 3,91 milímetros. Eu estou pedindo para dar problema, ou seja, os pontos vão ficar tão junto, que vai acabar danificando o seu bordado. Então, gente, é isso aí que eu sempre gosto de estar explicando nos meus vídeos que eu tenho no meu canal, né, lá na minha área de membro também. Eu gosto de explicar as coisas bem explicadas, porque vocês têm que entender a estrutura do ponto de bordado, que é simples, não é um bicho de 7 cabeças. Ou seja, se a fonte aqui está especificando que ela é de 5 a 6 milímetros, então produza ela dentro dessa especificação. Você tem um espaço aí de você aumentar ou diminuir de 5 a 6 milímetros, mas geralmente ela já se enquadra dentro quando você cria ela, desses 5 a 6 milímetros. Então, por quê? Porque ela é uma fonte já estabelecida para isso aí, ela já é preparada para criar palavras pequenas que não dê problema, tá? Já com essa especificação. Então vamos voltar aqui novamente. Veja como é interessante você conhecer de modo correto o seu design de bordado, tá? Então vamos voltar aqui na nossa setinha para 5 a 6, que é o padrão do software. Opa, aqui está o rotor esticado, vamos voltar mais uma vez. Aqui, joia. Então vamos lá. Então o que acontece? Então eu tenho aqui essa especificação. Então se eu utilizar uma fonte menor do que isso aí, se eu precisar, você vai ter que utilizar outro tipo de padrão de fonte. Temos aqui, ó, se eu clicar no texto aqui, eu vou vir aqui em texto. Então vamos supor que eu queira utilizar aqui uma fonte de 3 a 4 milímetros. Veja como vai ficar o nosso texto agora. 3 a 4 milímetros, ele ficou no tipo de um ponto corrido, num ponto de execução, vamos dizer assim. Ou seja, fontes abaixo de 4 milímetros, ela já corre-se o risco de danificar o seu bordado e automaticamente ela já muda para esse ponto
que seria o mais viável, porque já é um ponto muito pequeno, gente. Tá? E para você bordar nesse tipo de ponto aqui, é interessante que você bordasse, né, programasse ele para ser bordado duas vezes no o mesmo ponto. Para quê? Para reforçar esse ponto, tá? Bom, então o que que estou querendo dizer? Deixa eu voltar lá agora, vamos voltar novamente vamos pegar a fonte número 2. Ó. A fonte número 2 é a mesma situação, é de 5 a 6, porém ela muda um pouco o design, tá? Veja que ela mudou um pouco o design, joia. Então vamos lá. Por quê? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura desse ponto aqui, tá? Vamos voltar ao ponto 1, que é mais fácil. Vamos lá? Vamos voltar ao ponto 1. Agora vocês vão entender realmente como que funciona criar texto pequeno dentro do PDesign ou qualquer outro software, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui o nosso altura de 5 a 6 milímetros. Então, e qual que é a largura do nosso ponto de bordado? Como assim, Mário? Bom, eu tenho a altura, tá? Então eu preciso saber a largura de cada caractere, tá? Então eu vou aproximar aqui na letra K e vou novamente vir aqui em início e vou pegar aqui a nossa régua de medir e vou medir aqui a nossa largura desse ponto até esse. Aqui é 2 pontos, tá? É 2 perfurações para construir, uma perfuração cada lado para construir essa parte do design. Então eu vou clicar aqui e a outra eu vou clicar aqui. Bem aqui, joia. Se eu ver logo aqui abaixo, eu estou com uma distância entre as duas medidas que eu fiz aqui de 1 milímetro ponto 2. Ou seja, já é um bordado muito pequeno. A sua agulha, gente, ela vai correr aqui 1 milímetro entre um ponto e o outro, 1 milímetro ponto 20, tá? Na realidade. Ou seja, é uma distância muito curta. Então aqui é onde que eu falo para vocês que também já entra já no problema da agulha, tá? Porque se você utilizar uma agulha muito grossa, você vai ter problema para criar até mesmo nesse bordado que é específico para letras pequenas, tá? Por quê? Porque a ponta da agulha ela vai ter que caminhar 1,2 milímetros, ou seja, é muito pouca coisa para ele criar esse ponto no estilo zigue-zague aqui, tá? Mas vamos agora, não vamos falar sobre agulhas, tá? Geralmente quando você vai criar um design de letra pequena, utilize agulhas menores, agulhas específicas aí, tá? Dá uma procurada na internet, ou a que mais à frente eu farei um vídeo falando um pouco mais sobre agulha, mas vamos se focar no nosso design aqui. Então eu tenho aqui 1,2 milímetros, tá? Então, qualquer alteração de tamanho aqui para menos, ela vai reduzir esse 1,20, ou seja, o risco de o seu bordado não dar certo vai aumentar e muito. É onde é o erro mais comum das pessoas que fazem. O que que faz? Pega um ponto desse aqui, que já é para um ponto pequeno, tá? A pessoa clica no ponto, acho que um ponto 5 milímetros está muito grande, eu vou reduzir mais um pouco, reduz mais um pouco aqui. Aí se eu medir novamente, note que eu reduzi, tá? Se eu medir novamente a espessura aqui do nosso ponto, daqui até aqui, note que eu vou ter 1 milímetro, eu já perdi, né, 2 milésimos acho que é milésimo que se fala, de milímetro. Ou seja, eu estou reduzindo a minha distância entre o ponto e o outro drasticamente, vamos dizer assim, e aumentando o meu risco de danificar o meu bordado. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês conheçam. A estrutura do ponto que você vai utilizar na criação de letras pequenas é bem simples, conforme você está sendo orientado agora nesse vídeo. Tá? Então, vamos continuar ainda. Não para por aqui, não. Tem mais coisa ainda. Então, vamos aproximar aqui. Tá? Vamos voltar ao nosso padrão, que nós reduziu ele. Joia. Então, temos aqui o nosso bordado, a nossa letra que já é específica, já é pré-estabelecida para letras pequenas. Então, quando você vai utilizar no PDesign 11 uma letra pequena, você utiliza a sua letra pequena e não modifica a sua letra pequena, gente. Tá? Você utilize o padrão dela, mas sem modificar, porque você corre o risco. Se você não modificar e tiver com os seus acessórios, já a agulha pronta para letras pequenas, o seu tecido já que pode receber esse bordado tranquilamente, não vai ter problema. Mas se você mexer nessa estrutura que já é própria, né, já foi criada já para não ser mexida, vamos dizer assim, não ser ajustada seus tamanhos, você aumenta o seu risco de danificar o seu bordado. Então, continuando, então outro erro também muito comum, o que? Eu vou aqui nas minhas letras pequenas, eu estou aqui, de repente eu estou olhando aqui de 5 a 6 milímetros,
e eu não achei nenhum padrão que se enquadre a um tipo de fonte que eu tenho aqui que eu quero que borde a letra pequena. Olha o erro, gente. Aí o que vai fazer? Eu vou vir aqui no texto novamente, eu vou vir aqui no texto do P-Design, vou pegar uma letra maior do P-Design. Note que eu vou usar agora essa serif 8mm, tá? Vou clicar ela aqui, vou clicar aqui na nossa, nossa área de trabalho, vou digitar a mesma coisa. Vou colocar kit bordado, kit bordados. Joia, deixa eu desaproximar para vocês verem ela na íntegra. Então, feito isso aí, note que ela é uma serif 03, que é uma letra do P-Design, que é uma fonte do P-Design. Como que eu identifico a fonte do P-Design? Deixa eu só selecionar aqui, apertar Enter, joia. Vou vir aqui em texto. A fonte do P-Design, ela tem essas numerações na frente, tá? Deixa eu clicar aqui novamente. E a fonte do computador, ela está logo abaixo, que tem esses dois Tzinhos na frente, que são as fontes do E-Type, que é chamado, tá? Que é a fonte do computador, que não são pré-estabelecidas, tá? São fontes que ela vai depender da interpretação do software aí. Então, essas fontes que estão numeradas na frente aqui são já estabelecidas do próprio software. Então, continuando. Então, tem aqui essa serif. Note que ficou uma letra bonita, uma letra grande. Porém, ela está especificada para mim de 8mm de largura. Se eu pegar a minha régua aqui e medir o seu topo e a sua base, vamos aumentar aqui. Vamos clicar aqui e trazer até aqui em cima, mais ou menos. Veja que eu estou com 10.20, tá? Mas eu posso... Deixa eu reduzir aqui. Opa, deixa eu clicar aqui, aqui e aqui. Note que está com 7.88, mas você viu que eu cliquei um pouco para baixo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso aí, sobre essa fonte também, que essas fontes maiores também que ocasionam erro para o iniciante aí. Vamos lá? Então o que eu fiz? Deu 8 ponto alguma coisa, deu 7.80, tá? Então o que eu fiz? Eu cliquei aqui, porém essa fonte aqui para mim ela está muito grande. Eu quero diminuir ela. Eu quero que ela seja num padrão, né, menor, um padrão igual essa daqui, por exemplo, né, que estamos utilizando como exemplo de cima. Então, antes de partir para lá, vamos ver a largura que essa fonte ela é bordada. Vamos clicar aqui na sua largura. Nós estava medindo a altura, tá? Clico daqui até aqui. Então, eu tenho aqui um espaço. Opa! Clica aqui mais ou menos. Eu tenho um espaço aqui de 3mm. Nossa, é uma largura super boa. Né? Um 8 de altura com 3 de largura, muito bom. Então vamos lá, vamos continuar. Então o que eu faço? Vamos supor, não ficou bom não, eu quero que ela fique do mesmo tamanho. Aí entra o erro novamente. O programador, né, ou o iniciante que está iniciando, ou até mesmo já vi gente experiente, tá gente, errando assim. Já vi gente experiente errando assim. Chega aqui no nosso tamanho aqui e vai reduzir o tamanho da fonte, né, para o tamanho que deseja mais ou menos o tamanho do outro. Nossa, ficou muito bom. Nossa, agora sim, agora ficou jóia. Clica aqui, né, manda lá para o bordado, salva como arquivo de bordado e borda, né, esse bordado aqui. E quando chega bordar esse bordado aqui, o que vai acontecer? Aqui vai acontecer um problema muito sério, tá? Raramente você consegue bordar esse tipo de letra e sai perfeito. Esse tipo de jeito, esse tipo de fonte que fizemos aqui. Por quê? Vamos explicar por quê. Porque eu peguei uma fonte que está determinada pelo P-Design, que é de 8mm de altura. Note que é 8mm de altura. Eu reduzi ela drasticamente para... Vamos lá, vamos trazer aqui. Eu reduzi ela para, vamos aqui em início, vamos aqui na régua. Vamos clicar logo aqui abaixo. Vamos aproximar mais um pouco. Vamos clicar aqui dentro, tá? Que é a altura dela. E até aqui. Eu reduzi ela para 4.2, ou seja, praticamente metade do tamanho original da fonte, né? O que eu fiz com essa fonte? Eu acabei comprimindo demais essa fonte, e quando eu for medir a sua largura, clicar aqui, até aqui, vamos ver, tá dando 1.5. Tudo bem, aqui ainda é aceitável, né? Que é meio 1.5 milímetros, aceitável. Porém, se você perceber um pouco mais essa fonte, se eu chegar um pouco mais perto, ela existe outro padrão de design nela aqui, ou seja, não é só
esse zigue-zague aqui formando a letra, ela tem uns detalhes acima dessas letras que ajudam a formar o seu caractere. Então, se eu medir esse caractere que está formando esse detalhe aqui, veja o que vai acontecer. Qual que é o distanciamento desse caractere entre um ponto e outro? 0,90 milímetros, ou seja, não chega a 1 milímetro. Tá? Então, o que vai acontecer? Você está lá bordando, tranquilo, de repente essas partes aqui começam a afundar no seu bordado, começa a sua agulha está tão perto que começa a furar o seu tecido, começa a furar e embramar toda a linha, vamos dizer, ou então ele começa a rasgar todo o seu tecido junto com sua entretela. Por quê? Porque as pontas estão muito junto, gente, tá? Você definiu um padrão, você quebrou um padrão, você não, desculpa, o programador, né, a pessoa que criou, que está criando, quebrou o padrão de 8 milímetros para colocar um padrão próprio sem conhecer a estrutura do ponto, sem conhecer a estrutura, se o bordado, se o ponto pode ou não pode, tá? Então, conforme eu falei para vocês, o próprio software está falando aqui para vocês. Se você clicar aqui na letra A, que é o texto, e vir aqui nas fontes do próprio software, você vai ver na frente quais que são as suas configurações padrões para esse tipo de fonte, tá? Note que esses de 10 milímetros aqui são fontes já maiores, tá? E com certeza, se você precisar utilizar fontes maiores ainda, aí você pode utilizar até o TrueType, que é aquelas fontes, ou então você criar a sua fonte própria aí. Mas em referência, vamos falar sobre as fontes menores. Em referência às fontes menores, você não pode fazer edições extras nessas fontes pré-estabelecidas em relação a você diminuir o tamanho dela, que você vai ter problema e sério, tá? Então, quando você for criar a sua fonte, procure utilizar, for criar o seu design de letra, procure utilizar algumas fontes, as fontes do PDesign no caso aqui, e respeitar as suas regras de altura, tá? E de largura. Qual que é a largura máxima que eu devo aceitar aqui? A largura máxima aqui, que eu posso falar para vocês, vamos colocar aqui. Vamos pegar essa fonte pequena de cima. Eu vou clicar aqui e aqui. Joia? Então está dando aqui 1.10 milímetros, tá? Acho que vai um pouquinho mais. Vamos clicar corretamente. Eu vou vir aqui na visualização, vou vir aqui mudar a visualização para ponto para eu poder enxergar o ponto. Joia, agora sim, vou clicar nesse ponto e neste ponto. Então veja que é 1.20. Então a minha largura é 1.20, é uma largura mínima dos mínimos, ou seja, passou disso aqui você corre risco, tá? Então se você notar bem, né? Ah, mas parece que eu vi uma fonte aí no pequeno aí que ela é menor que isso aqui. Sim, cara, que é menor. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos ver essa fonte. Vamos vir aqui, vamos analisar a estrutura da fonte, vamos trazer aqui o design, vamos criar uma cópia dessa fonte aqui, Ctrl C, Ctrl V, estou utilizando aqui um atalho do teclado, tá? Para ir mais rápido. Então criei uma cópia, eu vou aqui em texto e vou utilizar uma fonte aqui, que eu vi que parece que era mais fina. Veja essa aqui de 5 a 6 milímetros, vou clicar sobre ela. Note, parece que ela afinou mais, né? Fala, mas pera aí, Mara, então ela afinou mais do que o outro, então ela aceita menos milímetros. Não, ela afinou mais, mas se eu aproximar a minha fonte e ver a sua estrutura, eu vou ver que os meus pontos eles estão inclinados, ou seja, ele não perdeu a forma do ponto, ou seja, vamos fazer uma medição aqui, vou clicar aqui, clico na régua. Vou mudar a visualização para a gente enxergar os pontos, visualização, vou visualizar em pontos, joia. Então vamos lá, vamos aproximar aqui. Então veja que ele está inclinado, se eu clicar neste ponto e neste ponto aqui, e eu vou ver a largura, está 1.8, vai um pouquinho mais que eu cliquei meio para dentro, tá? Então vai chegar aqui a 1.20 mais ou menos, que é um padrão mínimo que ele tem para a criação desse ponto. Ou seja, não é que a fonte diminuiu a sua largura, é que a sua largura ela foi especificada para criar num ponto no sentido de estar com uma inclinação no ponto, tá? Dando a impressão que o ponto ficou menor. Joia? Então, gente, é isso aí, é conhecer a estrutura do ponto. A partir de agora, se você assistiu o vídeo até aqui, você não vai errar mais, tá? Você vai começar a criar os seus pontos pequenos, já respeitando a regra do software, tá? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Temos o nosso canal de membro, a nossa área de membro, tá? Aí do próprio YouTube, só clicar aí no botão Seja Membro, tá logo abaixo aí
do vídeo tem um botãozinho escrito Seja Membro. E na descrição do vídeo também vai ter um link aí escrito Seja Membro. Lá tem muitos vídeos interessantes lá para vocês aprenderem cada vez mais bordado. Se esse vídeo te serviu de alguma forma, se essas informações vai te ajudar de alguma forma, deixa aí no seu comentário, tá? E se você sentir a vontade de querer aprender um pouco mais ainda, vamos dizer assim, entre lá na nossa área de membro, lá que tem muito vídeo lá para você poder aprender cada vez mais sobre o kit bordados, sobre o P-Design, o Embird, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aí.